Então vamos lá, né? Hum, Oi, gente, boa noite. Quem não me conhece ainda, eu sou Doriane Vasconcelos, mulher com deficiência visual. Tenho pele clara, cabelos escuros. Estou levemente maquiada, com destaque para um batom rosa pink. Estou no meu escritório, ao meu fundo tem uma parede branca. E hoje eu e a Adriana Evangelista, também integrante da equipe AD, Doriane Vasconcelos, vamos bater um papo com vocês. Quem tiver alguma pergunta acerca do nosso trabalho, acerca de audiodescrição, acessibilidade, inclusão, alguma curiosidade sobre nós, caso a gente possa responder, a gente responde, tá? Hoje é dia 8 de setembro de 2023, data escolhida para a gente começar a apresentar os novos integrantes da equipe, ou melhor, toda a equipe, não é? Porque geralmente vocês veem os nossos roteiros, mas algumas pessoas não nos conhecem bem, então a gente aproveitou a oportunidade de que estamos no mês setembro, na campanha Setembro Verde, que é uma campanha voltada à conscientização, sensibilização acerca da luta da pessoa com deficiência. É um mês que foi escolhido para a gente poder refletir sobre as nossas conquistas até aqui, sobre o que nós temos de desafio, sobre as nossas dificuldades, nossas potencialidades e limitações. E aí, pensando nisso, resolvemos fazer, né, uma série de lives apresentando os integrantes da equipe, literalmente para vocês, visualmente para vocês, para que vocês também conheçam um pouquinho mais sobre nós, tá? Gostaria de ressaltar que eu falo de Salvador, Bahia, mas sou da cidade de Catu, Recôncavo Baiano, e eu digo que Catu me apoiou, Salvador me acolheu. E como estamos no mês Setembro Verde, gostaria de dizer a vocês que o estado da Bahia, o governo, né, do estado da Bahia, decretou que esse mês, que o setembro é Setembro Verde. Então, aqui na Bahia é oficial a campanha em Setembro Verde, em alusão à conscientização, né, das pessoas, da luta das pessoas com deficiência, em alusão ao Setembro Verde. Então, a gente vai falar sobre nosso trabalho, sobre nós e tentar responder o que vocês tiverem para a gente também, na medida do possível. E aí, eu peço que vocês coloquem no chat nome, de onde estão falando, tá bom? Gostaria de convidar agora a roteirista, uma das roteiristas da equipe AD, Doriane Vasconcelos, a Adriana Evangelista, para se apresentar. Drica, boa noite, seja bem-vinda. E nós boa aqui noite. na aventura, né? Primeira live no Instagram. Pois é, a gente começou com a aventura também, não tinha feito ainda pelo Instagram, né? Pode fazer o Google Meet, ali até o WhatsApp, mas no Instagram foi a primeira vez. Então também foi novidade para mim. Então vamos lá. Meu nome é Adriana Evangelista, ou Drica Evangelista, às vezes aparece como Drica, né? Eu sou uma mulher vou fazer 50 anos, tenho pele clara, cabelos curtos e cacheados, uso óculos de grau, tenho sobrancelhas arqueadas, nariz eu gosto de falar que é nariz de batatinha, lábios grossos, estou com a maquiagem levezinha aí para aparecer no vídeo e estou vestida uma blusa verde. Verde escuro. Eu também estou de blusa verde, viu, gente? A gente não combinou. Importante destacar isso, nós não combinamos, mas eu estou com uma tiara verde e uma blusa verde também. Oi, você aí quando eu estava falando de Setembro Verde, eu falei, nossa, gente, a gente não combinou e eu também estou. O meu é um verde mais escuro que o seu, mas é verde também. Pois é. E é isso. Eu faço parte da equipe do Doriane Vasconcelos, sou roteirista, né? Sou administradora, sou bacharel em administração. E é
conheci a audiodescrição, conheci Doriane, me apaixonei pela audiodescrição e estamos aí, seguindo aí para que a gente possa tornar os locais, as pessoas mais acessíveis, né? Trazer mais acessibilidade. É isso aí. Ela falou que ela é formada em administração, mas ela, gente, é polivalente, viu? Faz muita coisa. A formação é uma coisa, né? Fazer é outra, a gente faz de tudo um pouco. Pois é, eu também sou formada em administração, estou cursando uma outra graduação, né? Faço bacharelado interdisciplinar em humanidades, com ênfase em estudos jurídicos. Sou consultora em audiodescrição, já também há algum tempo, mas eu digo que trabalhar com audiodescrição é a gente aprender todos os dias uma coisa nova, porque traduzir uma imagem, às vezes a gente acha que é coisa simples, mas não é. Uma imagem simples acaba sendo complexa, uma imagem complexa às vezes é simples e por aí vai. Então a gente está o tempo todo se desafiando, né? Se reinventando enquanto profissional da audiodescrição. Mas a gente não trabalha somente com AD, né? AD é a sigla de audiodescrição. A gente também trabalha com cursos, treinamentos, né? Na área de acessibilidade, de inclusão, fazemos workshop, muitas outras coisas, né? Consultoria em acessibilidade de modo geral, né, Dri? A ideia é que a gente possa tornar qualquer meio, né? Desde o meio cultural, institucional, para que a gente possa tornar esses locais com toda a acessibilidade possível, né? Para toda e qualquer pessoa. Exatamente. A gente trabalha com as dimensões de acessibilidade. Para quem não sabe, acessibilidade é a possibilidade, condição de alcance de as pessoas acessarem, né, qualquer espaço, seja ele físico, seja ele digital, sem barreiras. Então, é usufruir do direito de acesso à saúde, à educação, à segurança, à qualidade de vida, bem-estar, à cultura, à arte, à educação, acho que já falei, né? Ao mundo do trabalho. Então, a acessibilidade é justamente dar condição para que a pessoa, seja ela com deficiência ou com mobilidade reduzida, ou que não estejam enquadradas nesses dois grupos, elas consigam, a pessoa consiga, né, usufruir do seu direito, o direito de algo, né? A gente tem vários direitos assegurados legalmente, constitucionalmente, e a gente só consegue usufruir desses direitos se a gente tiver acesso. E ao pensar nos critérios básicos de acessibilidade, nas dimensões de acessibilidade, é que a gente consegue fazer com que esses espaços, os segmentos, né, possibilitem usufruir, possibilitem acessar mesmo, né, aquilo que a gente deseja. Acho que a Cris mandou solicitação, foi isso? Você consegue acessar por aí, Dori? Para mim não aparece a solicitação dela. A sua apareceu de boa, mas a dela não está. Vou tentar aqui, vamos ver se, como eu estou falando com você pelo celular, eu vou tentar pelo Note. Vamos ver o que acontece. Se eu consigo aceitar ela por aqui. Tá mudo, Dori, não te ouço. Não me ouve? Agora ouvi. Pronto. Então, para mim não. Para mim só aparece a tela normal mesmo, não aparece como solicitação, não. Não está aparecendo aqui também. Mas vamos lá. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Se tiver,
escreve aí no chat. Por enquanto, Inclusão, gente. Inclusão. O que é inclusão? Eu digo que a inclusão é a plena participação da pessoa com deficiência, de pessoas com outros recortes sociais, de forma plena, né? Em todos os contextos. Então, é a participação, o protagonismo, a interação, a atuação, de forma que a pessoa ela tenha autonomia, ela tenha independência em todos os espaços que ela deseja ser incluída, né? Então, eu digo que a acessibilidade, ela é quem de fato é o que faz com que a pessoa tenha a inclusão, sinta-se, né, incluída. A gente ouve hoje falar muito sobre diversidade e inclusão, né? A diversidade, que é a diferença de saberes, características, especificidades entre as pessoas, é o que move, eu acho, né? É o que faz a gente se desafiar enquanto ser humano e respeitar cada vez mais o próximo, porque não somos, ao mesmo tempo que somos iguais em direitos, nós temos especificidades distintas, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está se referindo a pessoas. Quando a gente está falando de inclusão, a gente está se referindo a grupos com recortes sociais diversos, né? E eu digo que acessibilidade mais diversidade é igual a inclusão. A gente só consegue realmente promover inclusão se nos espaços tiverem acessibilidade e se tiver a diversidade humana para usufruir dessa acessibilidade e assim se sentir incluída. E aí, Drica, o que é que você acha de tudo isso? não tenha. Hoje a gente fala tanto em diversidade, né? É um assunto que está muito em alta, você falar sobre a diversidade. E eu peguei um quadrinho ontem, e eu acabei colocando nas minhas redes sociais. Eu acho que é perfeito, assim. Esse quadrinho, ele mostrava 4 pessoas, todas com cores de pele diferentes, tons de cabelo diferentes. Todas, 3 estavam em pé e a última pessoa estava de cabeça para baixo. Né? E aí ele colocava ali que tudo bem ser diferente, né? Então nem sempre todo mundo, acho que ele estava falando, era um card falando do espectro autista, mas eu acho que isso é diversidade. As pessoas às vezes confundem um pouco, né? O que é acessibilidade? Eu até perguntei para você, né, essa semana, se a inclusão e a acessibilidade, como que elas estavam ligadas, né? E a diversidade, como elas estavam ligadas. Então, é muito importante que se fale. Hoje a gente está tendo mesmo uma liberdade maior de falar como as pessoas se sentem, de aceitar as nossas limitações, né? E proporcionar, mas não adianta só aceitar. Se eu não proporciono que as pessoas tenham acesso a tudo e a qualquer coisa, não adianta eu falar de diversidade. Eu realmente acessibilizar, né? Você trouxe aí 2 pontos importantes. Às vezes as pessoas acham que o fato de um espaço ele estar acessível, a inclusão impera ali, né? Quando na verdade não. Da mesma maneira, um espaço que é inclusivo, e as pessoas entendem que é inclusivo, só porque tem a diversidade humana, ele é acessível. E são coisas completamente diferentes, né? E uma outra coisa que você falou é com relação à inclusão e à integração. Então, às vezes o fato de aceitar um colega com uma especificidade diferente da nossa, numa sala de aula, numa faculdade, no trabalho, num programa entre amigos, a gente acha que aquilo ali é inclusão.
Mas às vezes a gente convida por convidar. E a gente só está levando essa pessoa, esse colega, esse, né, aluno, de uma maneira totalmente integrativa. E aí é que está a diferença, né, do que é inclusão, do que é integração. Quando a gente integra, a gente não inclui, a gente tem a pessoa ali naquele círculo de amizade, educacional, no trabalho, mas essa pessoa ela não se sente parte daquele grupo, ela não se sente parte daquele espaço, porque muitas vezes a forma de agir das pessoas, o espaço que estão é completamente inacessível, completamente excludente, né? É uma inclusão velada, que a gente pode dizer assim. Mas quando você tem essas pessoas no seu rol de amizade, no seu rol de atuação profissional, e você traz essas pessoas para o diálogo, para o debate, né, para as conversas, e de modo que entenda quais as necessidades dela, para que a comunicação ela flua de forma mais assertiva, mais inclusiva mesmo, aí sim a gente tem inclusão, né? Então, como você falou, Drica, é preciso dar condições de acesso. Não adianta a gente promover um espaço acessível se a diversidade humana não se faz presente. Não adianta a gente dizer que tem um espaço inclusivo só porque a diversidade humana está ali, mas não tem acessibilidade, né? Então, é preciso a gente casar, interrelacionar e praticar esses três conceitos completamente distintos, mas que juntos têm uma potência sensacional, incrível, de transformar vidas. É isso mesmo. Você não adianta você pregar, né? Vamos dizer assim. Teve aí uma piadinha um tempo atrás falando de um local, de um restaurante onde as pessoas foram e o garçom disse que eles eram bem acessíveis, né? E aí foi perguntado: vocês têm cardápio em braille, tem audiodescrição, tem piso tátil, tem a mesa própria para cadeirante? Não, nós não temos nada disso. Então tá misturando, né? É obrigação a gente aceitar as pessoas como elas são. Então começa por aí. Aceitação é uma coisa, né? Então a gente está falando de outra situação. Tornar acessível, e para incluir eu tenho que tornar acessível. Como é que eu vou incluir se aquilo ali não é acessível? A gente conversou isso ontem, né? Como eu tenho público para uma situação, se não tem nada que chame esse público? Com certeza. Não é acessível esse, né? Então, não adianta falar de diversidade se a gente não faz a acessibilidade. É isso aí. Falou e disse. Assina embaixo. De caneta, tá, gente? Braille de caneta. Para ter perigo, já pagar. É. E aí, Drica, alguma perguntinha no chat pra gente? O pessoal tá tímido. Não, a Nessinha Lago, Ah, Dorilinda. beijo pra Vanessa. Já fizemos a audiodescrição dela, viu? Sei, já conheço, sou amiga íntima da Vanessa Lago, já de tantas vezes, uns 3 audiodescrições dela. Agora que tá lá, Nessinha Lago, aí você falou Vanessa, eu falei, Vanessa Lago, já sei quem é. Não tem pergunta, não. Foi só ela dizendo Dorilinda e mandando palmas para você. Obrigada. Também estou falando de Doriane. Deixa eu contar, então, ao pessoal como que surgiu a equipe, né? Acho que é bacana o pessoal saber um pouquinho da história da gente. Bom, pessoal, era um desejo que eu tinha de fazer publicações, falar sobre acessibilidade, diversidade e inclusão, mas de uma maneira que, ao publicar as imagens, essas imagens elas tivessem audiodescrição. E como até então eu não tinha pessoas próximas para fazerem isso para mim, para trabalharem junto comigo nesse projeto, eu simplesmente não postava.
Aí, quando foi na pandemia, que a gente ainda estava se encontrando, né? Muita gente que já se sentia como se já tivesse se encontrado no mundo, na pandemia se perdeu, né? Então, não foi bem o meu caso, mas eu consegui, na pandemia, vislumbrar outros caminhos, outras possibilidades. E aí surgiu um curso de audiodescrição, e foi quando eu fiz, foi quando eu conheci a Adriana. E logo depois que terminou o curso, eu perguntei a algumas pessoas quem gostaria de fazer parte do meu projeto, que era justamente fazer a audiodescrição das imagens que fossem publicadas, e essas imagens, elas dialogariam com esses temas, né? Acessibilidade, diversidade e inclusão. E muito no âmbito empresarial, assim. Empregabilidade da pessoa com deficiência, nesses recortes. Educação, trabalho, enfim. E aí a Drica, ela topou assim de primeira, né? Quando eu falei da proposta e tal, e a gente começou a produzir as imagens, fazendo as audiodescrições, eu fazendo a consultoria. E aí o projeto começou a crescer, 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 graças a Deus, vem crescendo cada vez mais. E recentemente precisamos ampliar, inclusive, a quantidade de profissionais, porque antes éramos 4 e 4 não estavam dando conta, né, da demanda. E aí a gente, nos próximos dias, vai apresentar o restante, surpresa ainda, nem vou contar. Mas a Adriana, ela está comigo desde 2020. Então já tem essa relação de confiança, relação de admiração, essa relação profissional e de amizade, por conta desse meu desejo e que ela abraçou também. Quando eu contei, ela abraçou de primeira, assim como outras, e está comigo aqui até hoje, ampliando, né, os horizontes. Nós éramos apenas 3, né? E 3 com sonhos, né? Com vontade, eu começando, conhecendo a audiodescrição para mim era um campo inexplorado ainda, né? Não sabia ainda onde estava pisando. Mas é incrível como a gente muda o olhar, né? Eu começo a qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar que eu estou, eu já presto atenção se tem piso tátil, se tem audiodescrição, se é acessível, se uma cadeira de rodas passa por ali, né? A minha cabeça já começa a pensar e analisar o que se aquele local é acessível, porque se é diverso a gente sabe, né? Você olha e você vê a diversidade, você é palpável, né? Mas a acessibilidade, aí a audiodescrição virou uma paixão mesmo. E aí entrar nessa equipe e poder trabalhar mais do que com a audiodescrição, né? Começar a trabalhar mesmo com acessibilidade e inclusão, aí eu me encontrei. É aquilo que você falou. Né? Na pandemia, muita gente que achava que estava perfeito, estava perdido. Eu me encontrei no meio da pandemia, né? Eu estava perdida e me encontrei no meio da pandemia. Realmente foi aonde eu me encontrei. Dori, eu estou passando por aquele momento que você já passou cachorro atrás de mim, já passou rabo de gato na minha cara, entendeu? Então, é aquela coisa, a Dori já sabe como é que é, quem tem gato é assim. Então, o pessoal deve ter visto aí passando alguns rabos pela tela. Não, isso que você traz é interessante, porque é incrível como, na medida que a gente vai entendendo e trabalhando, né, naquela área, como que a gente se desperta para perceber várias inadequações, né, vamos dizer assim. Da mesma maneira que a gente acaba tendo uma percepção muito mais aguçada para ver, analisar, sentir a acessibilidade em determinados espaços, a inclusão em determinadas instituições, em determinados grupos, como que a gente também
consegue perceber as inadequações, né? Incrível. E hoje a gente acessa lugares e logo quando a gente entra, seja um degrau, a gente, poxa, poderia ter uma rampa. Vai no banheiro, ou às vezes um banheiro ele está acessível, mas você vai pegar um papel toalha, por exemplo, está tão alto que você se pergunta, ué, o banheiro não é acessível? Por que que isso está tão alto? Então, são pequenos detalhes que a gente passa a observar diariamente em razão do nosso letramento, do nosso repertório e da nossa atuação na área, né? É isso mesmo. Eu brinco que eu até falei, acho que foi com a Cris Ratim esses dias, que a gente sai de uma bolha, né? Nós que somos chamadas pessoas sem deficiência, eu acredito que todos nós temos alguma deficiência, né? Mas eu acho que a gente sai da bolha. A gente precisa sair, todos nós precisamos sair da nossa bolha, né? Para poder saber o que é a bolha do outro. É verdade. Entende? E aí a gente começa, quando sai dessa bolha, você começa a olhar para os lados, e é isso que você falou. Você entra num banheiro, você entra num local e você fala, nossa, mas aqui não tem uma rampa. E só tem escada? Como assim? Cadê o piso tátil? Cadê a visualização em braille? Alguma coisa assim, né? E realmente ainda está longe, mas a equipe tem ideia, né? Por isso a equipe, uma vez uma pessoa falou assim, mas é muito distante isso de acontecer. Mas se a gente não for fazendo aos pouquinhos, não vai acontecer nunca. É verdade. Eu acho que mais importante que a gente olhar para o problema em si, a gente buscar a solução para aquele problema que a gente está vendo, né? E eu digo sempre, não adianta reclamar. Ou você reclama e cruza os braços, ou você tenta dar um jeito de que aquilo se torne melhor. E deixe de haver aquele problema, né? Eu não sou muito de focar em problema e me acomodar com o problema, não. Meu negócio é identificar o problema e ver esse problema como um resultado indesejado, mas também uma possibilidade de melhoria, né? Uma oportunidade de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento, de ação. Eu sou uma pessoa assim, muito dinâmica e muito ativa. E uma das minhas causas é o empoderamento da pessoa com deficiência, enquanto estudante, enquanto profissional, como pai, como mãe, como filho, enfim, qualquer que seja o papel da pessoa com deficiência, no qual que ela esteja no contexto do momento, ela precisa ser ativa, protagonista, precisa ser interativa, atuante, né? Porque nós já passamos daquela fase de sermos vitimizados. E se a gente também continuar nessa vitimização, a gente nunca consegue crescer e se desenvolver, né? E isso, gente, não é só para quem tem deficiência, não, tá? Se você tem um problema, foca na solução do problema. Tenta gastar energia para resolver o seu problema e não para dormir sobre seu problema. Então, é realmente partir para ação, né? Eu acho que eu já falei isso, né? Acabou ensinando muito quando você fala assim, quando a gente começa a ver a sua vida e ver que você é exatamente essa pessoa. É uma pessoa que, além de muito dinâmica, é uma pessoa que foca na solução. Eu acho que a vida é assim, né? Eu sempre falei, sempre brinquei, acho que talvez aprendi na faculdade, quando você vai para um chefe, você está na empresa, você vai levar o problema, você já leva a solução. Eu tenho um problema, então eu reconheci que tem um problema assim, 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 mas eu reconheci que dá para fazer isso e isso para resolver. Então, não é só enxergar o problema, mas ali você já olha e já pensa assim, não tem isso, não, isso aqui é um problema, poderia ser feito isso. Com isso seria resolvido. Então,
você realmente, eu brinco que é uma coisa que eu gostaria muito também, precisa incluir lá no nosso escopo, treinar pais, para que tornem os seus filhos empoderados do jeito que você é, né? Que eles tenham, ensinem os filhos esse empoderamento, né? Que pode, que é capaz, que não é incapaz. Lógico, a falta da acessibilidade dificulta, mas que tem possibilidade. Você acabou ensinando e com certeza não foi só eu, mas todo mundo na equipe. Eu já ouvi de outras pessoas também com deficiência que te admiram por esse seu empoderamento. E eu só tenho a agradecer, né? Porque hoje eu estava conversando com uma pessoa de uma das equipes que eu atuo, e essa pessoa pensando em sair e tal. E aí eu disse, olha, dificilmente eu desisto de alguém. Então, vamos tentar buscar uma alternativa para que você continue e tal. Vamos tentar alinhar os ponteiros, se adequar, a gente se adequar a você, você se adequar a gente, mas dificilmente eu desisto de alguém. É muito difícil mesmo. E aí acabou que deu tudo certo, a pessoa continua e a gente segue em frente, porque realmente a gente precisa dar as mãos. Eu acho que o mundo já tem tanto problema, né? Se a gente ficar inventando mais, é pior ainda. Então vamos tentar resolver o que já tem para que consigamos mobilizar o mundo, transformar o mundo de uma maneira que a gente consiga viver mais harmoniosamente. Assim. É isso Então, eu acho, mesmo. né? Eu acho que eu não costumo, ainda não tenho a facilidade de falar, mas nesse processo aí da equipe Doriane, apesar de eu já ter um diagnóstico, eu descobri uma bipolaridade, né? E é uma limitação muitas vezes, e aí é o que você falou, de não desistir das pessoas, às vezes a gente desiste, nós desistimos de nós mesmos, né? E é isso, é entender que às vezes você vai ter dificuldades, você não vai conseguir naquela semana, naquele mês, vai ser mais difícil, mas isso não impede você de tentar, de tentar buscar alguma coisa, tentar. Eu sou a pessoa e você também na equipe, em algum momento eu quis desistir e falei, não tô, e você também esteve ali para dizer, não, vamos seguir, precisa de um tempo, precisa descansar, mas não vou desistir. Isso é muito importante. Para o mundo, né? Saber que as pessoas não desistem uma das outras. Com É muito certeza. importante. É isso aí. Chat, Drica. Nada, menina, o pessoal tá muito quieto. O pessoal muito quietinho. Bem quietinho. O Cris parece que está assistindo, pelo que eu estou vendo aqui. Ela está assistindo, tudo certinho, mas perguntas nenhuma. Não sei se... Então tá todo mundo tímido hoje. Então, vamos falar um pouquinho de audiodescrição. Para quem não conhece, gente, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade. Tá? Então, não é uma descrição, o fato de, eu quero botar um texto na minha foto, somente por botar, não. É um recurso de acessibilidade. Quando você descreve, por exemplo, uma publicação sua, uma fotografia com uma descrição simples, ali você está levando informação, principalmente a pessoas que não enxergam, né? Então, a gente sempre pede que, mesmo que você não tenha o curso de audiodescrição, não tenha a técnica, né, do recurso de acessibilidade, que é a audiodescrição, desse recurso, que vocês coloquem pelo menos uma descrição básica nas imagens de vocês, porque eu acho que vocês vão querer mais curtidas, né? Então, observem que a gente tem, segundo o último censo, 18% da população brasileira com deficiência. E dentre esse público, tem deficiência visual. Se você publica sua foto
e eu passo por sua foto, por exemplo, eu sei qual é a imagem, pelo menos tenho uma noção geral do que é aquela imagem, eu vou curtir com consciência, né? Eu vou saber o que você publicou, eu vou ter noção de onde que você estava, porque se você publicou é porque você quer mostrar. Então, eu acho que vale a pena a gente ter uma descrição básica, uma descrição reduzida daquela imagem. Aí você diz assim, ah, eu não tenho curso de audiodescrição, mas eu posso fazer? Pode, tá? Porque a audiodescrição é uma habilidade técnica, né? Uma competência técnica, é um curso que a gente toma e a partir daí a gente aprende as técnicas de audiodescrever com base nos pilares, nas diretrizes desse recurso de acessibilidade, certo? Mas isso não impede de você fazer a sua descrição de imagem, tá bom? E a audiodescrição, ela serve para pessoas com deficiência visual, intelectual, autistas, né? Pessoas que têm o transtorno do espectro autista, criança. TDAH, Oi? TDAH. Isso, quem tem transtorno de hiperatividade e atenção, né? Déficit de hiperatividade e atenção. Tem também pessoas com deficiência física, gestantes. Se a gente pensar no espetáculo de teatro, no show, em que outras pessoas estão impactando a visão dessas pessoas, né? Se for uma pessoa com deficiência física, por exemplo, que esteja numa cadeira de rodas, outras pessoas podem estar à frente dela e ela não conseguir ver o que está se passando à frente, né? Então, o recurso de audiodescrição também atende a essas pessoas. E aí, tem também as pessoas que têm um baixo letramento, pessoas com surdo-cegueira, né? Quando a gente pensa, idosos eu falei, né? Uhum. Então, quando a gente analisa esse público, a gente vê que a sociedade em geral ela é beneficiada pela audiodescrição, não é isso? E uma coisa que eu acho muito bonita na audiodescrição é que algumas pessoas relacionam a audiodescrição ou com a parte cultural ou a parte audiovisual, né? Ou cinema, teatro, museu, mas na verdade a audiodescrição pode ser usada em qualquer coisa, né? Qualquer situação. Hoje mesmo eu entrei em contato, não sei se eu vou ter resposta, com uma pessoa do Instagram, uma comediante no Instagram, e o vídeo foi muito engraçado, mas ele é um vídeo que se você não enxerga, você não vai entender nada. Você não vai entender absolutamente nada. E aí eu comentei, chamei a pessoa pelo chat, sou muito bem atendida até, tem muita gente, muitas blogueiras, tudo acabam respondendo, às vezes, quando eu mando, e mandei para essa pessoa, porque você imagina uma audiodescrição feita ali, e maravilha, né? Porque você também, e nem é uma coisa tão difícil. E o que você falou, se você, quando eu comecei a audiodescrição, você pensa assim, mas eu não tenho ninguém que me segue, que tenha, e às vezes tem, é você que não sabe. Às vezes tem alguém ali, e eu hoje, né, sou uma consumidora da audiodescrição porque ela me ajuda a prestar muito mais atenção nos detalhes do filme. Ela, quando eu estou falando de filme, de série, ele me ajuda muito mais a ficar prestando atenção, a poder saber o que está acontecendo. Às vezes a gente perde algumas coisinhas, né? A gente perde alguns detalhes do filme que a audiodescrição te dá essa possibilidade. E é o que você falou. Quando você põe uma audiodescrição numa imagem sua ou mesmo num vídeo seu, você está trazendo mais pessoas para te seguirem, para te assistirem e para te curtir, né? Essa é a função da rede social. É isso aí. E aí, quando a Drica diz assim, que ela presta mais atenção quando assiste, né, alguma obra com audiodescrição, é justamente porque, por
ser um recurso de acessibilidade, tem a função o objetivo de traduzir as imagens por meio das palavras. Então, a audiodescrição, ela entra nas pausas dos diálogos de um filme, de uma peça de teatro, de um show, né, de vários produtos audiovisuais, vídeos institucionais também. Então, a audiodescrição ela vai complementar aquilo que está sendo mostrado, além de traduzir para quem, por exemplo, não enxerga, para quem enxerga, ela complementa a informação também. E aí eu digo que tem aquelas pessoas, né, com deficiência visual, que já perderam a visão, que nasceram sem visão, e aquelas pessoas que não têm a deficiência visual, mas também são usuárias da audiodescrição. São pessoas que enxergam, né? E por que as pessoas que enxergam, elas vêm se empoderando cada vez mais desse recurso? Porque a audiodescrição, ela amplia o senso crítico. Ela é uma ferramenta de inclusão social. Ela empodera pessoas, porque você começa a ter a possibilidade de interpretar determinada imagem a partir do seu próprio senso crítico. Então, se você tem conteúdo disponível, traduzido, informado a você, obviamente que você tem uma ampliação de visão de mundo e você tem uma ampliação de repertório. E aí consegue extrair, consegue interpretar, consegue ampliar o seu senso crítico, né? Então, a audiodescrição, ele é um recurso muito potente, eu acho. Eu acho que é um recurso de empoderamento mesmo, sabe? De pessoas. Independente de ter ou não uma deficiência. Sim, você imagina que você pega uma criança, né? E eu fico muitas vezes questionando. Se você já com a criança, você começa a fazer uma audiodescrição lá desde pequenininha, desde o material didático, até mesmo ao que ela está aprendendo ali, com o toque, com que e ela pode ter aquilo audiodescrito, ela pode ter aquela imagem na cabecinha dela, ela já vai ter um repertório muito maior. Né? E uma coisa que você sempre comentou, às vezes a gente tem medo de colocar alguma palavra ali na audiodescrição, tudo mais. Não estou falando de palavras muito difíceis, mas uma palavra que geralmente pode não ser comum, mas te dá a possibilidade de ser curioso, de procurar, de pesquisar, tal. O que quer dizer isso? Isso a gente está falando de mim como roteirista, né? Uhum. Quantas vezes eu não vi uma imagem e falei assim, tá, mas como que eu vou fazer isso? O que é isso? E eu fui atrás para descobrir e poder desenhar essa imagem, né? Traduzir com palavras essa imagem, é uma coisa muito gostosa e acaba sendo uma coisa super legal para todo mundo, né? Mas imagine para a pessoa que tem a deficiência visual ou para a pessoa com espectro autista e tantas outras que precisam dessa acessibilidade, né? É verdade. A audiodescrição, ela traduz uma imagem, mas tem a finalidade de projetar a ideia imagética na mente das pessoas. Então, podemos dizer que é uma tradução intersemiótica, né? Porque parte do verbal para o não verbal e utiliza, assim, dos sentidos da audição, da visão. Se o roteiro ele estiver em braille, a audiodescrição estiver em braille, tem também o tato. E é isso, eu acho que é um recurso realmente de muita potência, assim. Eu sou suspeita, né? Sou bem apaixonada pela audiodescrição e quando eu sei que a audiodescrição pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer objeto, né? Eu acho que uma coisa que você disse me marcou para sempre, vai me deixar marcado para sempre, foi quando você fala assim, vocês são os meus olhos, né? Então, quando eu me vi tendo os olhos de outras pessoas, a partir daí a minha rede social eu não consigo mais fazer
mesmo eu não tiver uma breve descrição, nem que não eu sei, ontem mesmo eu postei uma foto, eu estava numa situação que não dava para fazer uma audiodescrição perfeita, mas eu já coloquei no próprio texto da postagem, mais ou menos do que eu estava falando. Então, ali eu já descrevi onde eu estava, como estava o tempo. Quer dizer, eu já dei uma noção ali, né? A pessoa não vai ficar totalmente sem saber o que está acontecendo naquela imagem. Então, só de você fazer isso, você já está acessibilizando a sua postagem, né? Não, e desperta a curiosidade do lugar, de como você está, do lugar que você está. Desperta também, eu acho que uma empatia, né? Porque na medida que você vai descrevendo as suas imagens, isso demonstra uma preocupação para com o outro, né? Então é empatia. É uma sintonia, uma sinergia que você quer construir ali, né? Quer fomentar. E você falou das palavras, né? Que às vezes as pessoas tentam colocar uma imagem, uma palavra bonita numa audiodescrição ou numa descrição, muito preocupada com a palavra bonita. E eu sempre peço para refletir se a palavra ela precisa ser bonita ou ela precisa ser a mais adequada. Porque nem toda palavra bonita ela comunica. Então, às vezes, a gente precisa parar, pensar, refletir se aquela palavra que a gente está utilizando, ela de fato vai comunicar. Como é que a gente adquire informação acerca de determinada palavra na infância, na adolescência, na fase adulta, né? Então, a gente pode trabalhar permeando entre as palavras mais difíceis, mais bonitas e também a depender do contexto, palavras também mais adequadas. Porque as pessoas com deficiência visual, por exemplo, né, têm um repertório não visual. Se essa pessoa já nasceu completamente cega. Mas se ela já nasceu com resíduo visual, que a gente chama de baixa visão, e essa pessoa foi perdendo ao longo do tempo, ela tem o seu repertório visual, mas também passou a ter um repertório não visual. E a gente precisa ampliar esse repertório para ela. E como é que a gente amplia isso? É a partir dos olhos de quem vê. Com o quê? Com o recurso da audiodescrição. E uma coisa que para mim ficou muito, quando eu comecei a fazer a audiodescrição, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Pelo menos ali, quando todo mundo acabava perguntando, ou você não quer perguntar, porque você tem vergonha de fazer a pergunta. Ah, mas eu tenho que escrever a forma, eu tenho que escrever a cor? Tem. Você tem que... A mesma coisa que eu estou vendo, eu quero que você veja. Então, você vai ver montando, fazendo a imagem, a semiótica, vamos fazer a imagética, né? Então, você vai formar isso na sua mente. E aí, para formar, eu tenho que descrever. Senão, se eu não descrevo, você não vai ter a mesma informação que eu tenho. Exatamente. Eu digo que o mundo de quem não enxerga, ele não é descolorido. Pelo contrário, ele é muito colorido, né? E aí você pensa, eu já ouvi de pessoas, por exemplo, dizerem assim, mas você não enxerga, não precisa dizer a cor, não é? Mas a gente precisa lembrar que tem pessoas que estão temporariamente com deficiência visual, por um motivo de cirurgia, por um motivo de um exame oftalmológico, por um motivo de acidente, mas que vai recuperar a visão. Mas naquele momento está com deficiência visual temporária. E aí a pessoa deixa de usufruir das cores só porque naquele momento ela não está enxergando? Não. Da mesma maneira, uma pessoa que tem a deficiência visual permanente, como eu disse, tem repertório não visual, tem experiências com as cores, tem experiências sensoriais, tem experiências olfativas, né? Então, tudo isso corrobora para que
a pessoa que não enxerga também usufrua das cores. É E bem mesmo a pessoa que traz. nasceu, né? Você me passou, outras pessoas me passaram também, mesmo a pessoa que nasceu com a deficiência visual, ela tem alguma forma de conhecimento da cor por associação, né? É feita alguma associação com essa questão de cores, né? Isso. Tem uma Então, relação muito cognitiva, afetiva, sensorial, experiencial, né? Então, a cor, da mesma maneira que ela é importante para quem enxerga, também é importante para quem não enxerga. Porque imagine você, se uma pessoa enxergava até, sei lá, 20, 25 anos, perdeu a visão. O mundo dela não deixou de ser colorido. Ela simplesmente não enxerga mais as cores, mas ela consegue tocar sua vida utilizando dessas cores, seja para pintar uma casa, seja para ornamentar uma festa, seja para se arrumar para sair, né? Pintar um cabelo. Então, as cores, os tons, tantas cores como os tons dessas cores, essa variação, é preciso que realmente seja informada, né? E hoje que a gente vive num mundo em que há tanta variação, tanta tonalidade, né? Mais importante ainda. E aí você diz assim, mas eu não sei, eu nunca enxerguei uma cor, sei lá, uma cor nude. Hoje a gente fala em nude. Se você olhar 20, 30 anos atrás, não se falava em nude, né? Mas a gente pode trazer elementos das cores quentes que se aproximem da cor nude. Da mesma forma, outros tons, né, de verde, azul, a gente pode trazer elementos que aproximem da tonalidade que a gente quer passar, demonstrar, informar. eu acho que essa informação, áudio, você tem que entender que é isso. A gente começa, tudo volta lá no que a gente começou a falar, né? De acessibilidade, de inclusão, de diversidade. A gente começou lá falando sobre isso e a gente volta tudo nisso mesmo, né? Nesse assunto. Como é que eu faço algo se eu estou fazendo diferente? Eu tenho que ter a mesma coisa. A Constituição fala da equidade, né? Então, como é que eu faço diferente para você? Não, eu não faço diferente. Você vai ter o mesmo direito que eu. Você tem o mesmo acesso que eu. Só que você provavelmente vai entender de uma outra forma, talvez. Então, se a pessoa nasceu cega, ela vai entender de uma outra forma. Ela não vai deixar de entender. Eu não tenho que tratar essa pessoa diferente, né? Então, não preciso dizer as cores, não preciso dizer a forma, não tá vendo mesmo, né? Infelizmente, a gente ouve muito isso. Não tá vendo mesmo, né? Eu vou só passar ali, já cheguei a ver jornal fazendo audiodescrição e eu mandei uma mensagenzinha simpática pro jornal, falou, meu querido, mas aí você não precisava ter feito, né? Porque não teve lógica o que você fez, né? Então, isso, é isso que eu acho que é bonito nesse trabalho, né, de acessibilidade e inclusão. Você falou de igualdade, falou de equidade. Como é que a gente pode traduzir na prática isso, né? Sei lá, a gente está tendo que ler um livro, todo mundo precisa ler o mesmo livro. Pessoas com deficiência, sem deficiência, todo mundo precisa ler o mesmo livro. Então, isso é igualdade. Todos precisamos ler o mesmo livro. Então, nós recebemos um livro, todo mundo recebeu, ninguém ficou de fora, certo? Uhum. E só que esse livro, ele precisa estar em formato acessível para cada especificidade ali daquele público. Então, de repente, é uma pessoa que precisa ter aquele livro com uma fonte, um tamanho de letra ampliado. É uma outra pessoa que precisa de um óculos para poder enxergar o livro mais. Tem gente que diz assim, eu só enxergo com óculos, o meu óculos é para perto, o meu óculos é para longe. Isso é especificidade, né? Uhum. Tem outras pessoas que precisam, se adaptam melhor a leitor de tela. Então, precisa ler aquele livro de uma forma digital.
outras que preferem o Braille, precisam ler no método Braille. Então, assim, a gente lê o mesmo livro analisando e considerando as condições diferentes das pessoas, é uma forma de promover a equidade, porque a gente está respeitando aquela característica, aquela diferença, aquela especificidade, e por isso a gente dá condição de alcance, da possibilidade de acesso à leitura, sem desconsiderar a igualdade, porque todos receberam o mesmo material. Mas a análise das condições para que aquele material ele fosse usufruído, né, ele fosse consumido, lido, aí é que está a questão. Aí é que está a equidade. Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para a especificidade do outro. Sim, é isso mesmo. Quando você estava falando, você usou como exemplo livro, né? Eu acho que livro dá uma imagem. Entender a audiodescrição, leia um livro. Quando você lê um livro, ela vai falar de personagens. Eu gosto muito de livros bobinhos, vamos dizer assim, mas para mim passam uma história boa, como Poliana, como Anne. E você tem ali, quando a escritora começa a falar dessa personagem, ela começa a descrever as características dessa personagem. Você consegue montar na sua cabeça aquela personagem. Isso é audiodescrição, né? Então, você está fazendo isso com tudo na sua vida. Agora, exatamente isso. O formato que você está fazendo, né? Eu estou disponibilizando esse livro, mas eu estou disponibilizando o modo de leitura com leitor de tela. Eu estou disponibilizando com uma letra, um fonte maior. Eu estou disponibilizando de acordo com a necessidade de cada um. É isso que a gente quer no mundo, né? É isso que a gente quer no geral, para que tudo seja acessível. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Estamos no Setembro Verde, mês de luta e de conscientização de nossas lutas e conquistas. Eu acho que não é somente luta, mas conquistas também. Refletir sobre os desafios que nós temos pela frente, na educação, na saúde, no trabalho, no lazer, mas de modo que a gente também consiga ser ativos, né? Sujeitos ativos na sociedade. Como eu falei no início, é a gente ter determinado, a gente perceber determinada inadequação, descumprimento de lei, determinada dificuldade e a gente tentar fazer com que aquilo se inverta, né? E as pessoas consigam ter acesso a o que elas quiserem, né? Alunos na escola terem seus materiais adaptados, pessoas profissionais que já atuam no mercado de trabalho consigam realizar suas tarefas de forma também autônoma, independente, porque é horrível você ficar dependendo, né, de uma bobagem, de uma pessoa para uma bobagem que, se você tiver o recurso necessário, a condição necessária, você consegue desempenhar a sua tarefa, desempenhar a sua atividade, né? E não só isso, dentro de casa, né? Na rua, enfim, qualquer lugar. Você saber, eu cada vez mais eu ouço isso, fico sabendo disso, de pessoas que querem se formar, querem fazer uma faculdade, uma universidade, e não conseguem porque não é acessível, porque não tem material acessível, né? Como a gente já conversou uma vez, né? É um direito, e aí você tem que saber brigar pelo seu direito, né? Mas muitas pessoas acabam por desistir, porque não conseguem fazer aquela faculdade, não conseguem fazer a universidade, porque não foi promovida a acessibilidade do material. Engraçado você trazer isso, porque nesta semana foi criado na minha faculdade um grupo de WhatsApp de mobilização de pessoas com deficiência, alunos com deficiência. Não. E aí me colocaram nesse grupo. E eu fui ler qual era a finalidade do grupo, que até então não sabia. Aí não tinha. Aí o pessoal começou a falar, cada um falando sua dor.
Aí eu disse, tá, pessoal, mas qual é a finalidade do grupo? Qual é o objetivo? Por que esse grupo foi formado? O que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? Até então não tinha pauta. Eu disse, olha, eu acho que em vez da gente ficar expondo aqui nosso sofrimento, nossas dores, vamos tentar nos mobilizar de modo que a gente construa uma pauta e a gente consiga resolver essas questões. Aí eu lembro que a minha filha falou assim, meu Deus, minha mãe já entrou no grupo, já está querendo mandar no grupo. Você, Doriane. Aí eu disse, não, é porque o pessoal está disperso, então assim. Aí disseram, não, a gente vai construir uma pauta, vai levar para não sei aonde. Eu disse, tá bom, então vamos lá. Regras do grupo, focar no objetivo. Aí comecei a colocar regras, regras no grupo. E não é assim uma questão de falta de empatia. É porque se a gente está ali com várias pessoas com muitos problemas e problemas parecidos, e outros com problemas que cada um sente, tem, vive, a gente precisa, então, se mobilizar para propor soluções. E aí eu comecei a construir uma pauta. E, sei lá, listei uns 10 pontos. Fui catando, assim, de tudo que o pessoal estava falando no meio da conversa, das mensagens. E aí fui construindo uma pauta e lancei, né? E assinei meu nome embaixo. Porque não adianta a gente ficar reclamando, reclamando. A gente sabe que tem esses problemas todos. Eu também enfrento problemas na faculdade. Mas a gente precisa correr atrás. E a gente precisa se mobilizar. Se a gente não consegue sozinho, vamos se unir. Vamos fortalecer a corrente para que isso mude, para que a realidade mude, né? Na nossa universidade. E aí é isso, eu acho que é muito, muito disso, né? A gente sair daquele papel de pessoas passivas para papel de pessoas ativas. Concordo plenamente. O Elmo dos Santos Ferreira, ele colocou aqui, que a gente estava comentando bem antes, ele já tinha colocado, ele falou justamente isso que você falou. Muitos só reclamam com pouca intenção de resolver os problemas. Depois ele coloca que nos falta a sensibilidade de fazer a descrição das coisas postadas. Às vezes, Elmo, eu vou falar por mim, mas às vezes dá preguiça. Você às vezes olha e você fala assim, putz, eu vou postar e eu vou ter que descrever. Mas quando isso vira uma rotina, e você começa a falar, não, mas eu tenho sim que descrever, porque eu quero que todo mundo tenha acesso, às vezes também é isso. Às vezes não é nem a sensibilidade, é a vontade. O Elmo tá rindo, tá? Porque a gente falou dele, cada um está. E às vezes é preguiça mesmo. Você olha ali e fala, eu vou ter que fazer. E eu faço questão hoje de fazer, nem que seja uma coisinha ali. Depois eu olho e falo, errei. Mas eu fiz. Eu não coloquei lá ela em vão. Né? Tem que ter sim para que a gente possa sentir essa. E é isso mesmo, não adianta só reclamar. Eu acho que mais do que reclamar, a gente já falou sobre isso, nós duas, né, há um tempo atrás, é lutar pelos direitos, né? Qual que é o direito? É o direito, se é um direito você ter um material acessível, então vamos brigar pelo material acessível. Não deixar, não só apontar o problema, mas sim buscar as respostas, buscar os direitos e que a gente possa se unir, né? Uma pessoa falou para mim assim, mas não é todo mundo que não tem a deficiência visual igual a você que tem essa vontade. Mas se a gente não começa a falar e a mostrar, vai ser menos gente mesmo. É verdade. Então a gente tem que mostrar e tá tudo certo. E engraçado que eu contando essa historinha do grupo, né? Foi uma verdade, um fato verdadeiro mesmo. E aí eu vi que o pessoal postou assim, 2 pessoas com deficiência auditiva já trancaram a faculdade por falta de intérprete de Libras. Eu disse, gente, isso não pode acontecer. E eu me coloco assim no lugar deles, porque é difícil. É difícil você ir para uma aula todos os dias com professores diferentes, colegas diferentes, e você simplesmente não tem o recurso que você precisa para seguir. Seguir na sua vida acadêmica, seguir na sua vida profissional, e você
passa por tantas coisas, né? Então é difícil realmente. E por isso que a gente precisa, cada um, fazer sua parte. É você ter um olhar atento, olhar para o lado e dizer e pensar: meu colega, você está precisando de quê? Como que eu posso te ajudar? Uma vez eu disse para uns colegas meus, quando eu fiz a administração, eu disse, a gente começou a falar sobre pessoas com deficiência, direito de acesso, lazer. Eu disse, olha, se a gente não sai mais, é por culpa de vocês. Aí todo mundo deu risada e fez assim, que absurdo, não sei o que. Eu disse, não, gente, vocês já pararam para pensar que quando vocês programam alguma coisa, vocês acabam que excluem os outros colegas com deficiência? Então, assim, é trazer as pessoas com especificidades distintas para a escola, para como eu falei no início, né, para o diálogo, para a festa. Tem gente que diz assim, inclusão, acessibilidade, não, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. E eu digo que não, não é bem assim não. Diversidade, de fato, é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar, mas acessibilidade é você usufruir de tudo que tem na festa. É você ter a possibilidade de comer o que tem ali, de você ir ao banheiro quando você precisar, de você ter água quando você sente sede. É a possibilidade de você ir embora na hora que você quer ir embora, sem precisar de ajuda de outra pessoa. Então, acessibilidade é você usufruir de tudo que tem no espaço da festa, da decoração, do som, de tudo, né? Como é que a gente consegue isso? Aplicando recursos de acessibilidade. É isso mesmo, né? Perfeito, assim, você poder ter independência, né? Você tem a independência de ter tudo tão acessível que, como você falou, eu quero ir embora, eu posso ir embora, tá tudo bem. Eu não estou fazendo nada eu não estou dependendo do outro, né? E isso, se você para pensar, não é algo tão difícil, não é algo tão complicado, né? E eu achei bem legal quando você falou assim, o que o meu colega está precisando, isso é no geral, na vida em geral, né? Você pode ter uma deficiência visual temporária, como você falou. Você pode passar por uma cirurgia, você pode sofrer um acidente, você pode ter uma deficiência física temporária, né? Uma cirurgia, ficar ali engessado, ter alguma dificuldade de locomoção. Então, quando você tem esse cuidado com o outro, você está tornando um mundo acessível. Então, se a gente fizer isso sempre, a gente vai ter um mundo acessível sempre. E aí é aquilo que a gente falou, não adianta só reclamar, né? Não adianta só apontar problema. A gente tem que apontar a solução também. Se liga pela solução. É isso aí, Drica. Isso mesmo. É a gente se colocar no lugar do outro e tentar ajudar, não com o nosso olhar, né? Porque ajudar a partir do nosso ponto de percepção é tranquilo, né? É de boa, como a gente fala. Mas você querer ajudar, você querer possibilitar aquela pessoa uma resolução a partir do olhar dela é que é um desafio. E eu acho que é isso. A gente precisa se colocar no lugar do outro, com o olhar do outro, para que a gente consiga ajudar da forma não que a gente quer ajudar, acha que pode ajudar, mas da forma que a pessoa precisa daquela ajuda que a gente quer oferecer. Drica, já temos 1h13. Ó, já deu bastante, então. Então, só para terminar, eu acho que é importante também lembrar que nada disso é feito porque existe coitadinho, você está com pena, não é isso.
né? Você está tornando uma sociedade acessível, você está tornando uma sociedade independente, né? Então, às vezes as pessoas confundem também, né? De olhar, eu falo que eu ainda vou fazer eu falei outro dia que eu vou fazer um livro da vida da Doriane, vou fazer um documentário, e aí para as pessoas entenderem que não é coitadinho, entendeu? Não tem coitadinho. Isso é muito legal. Então, eu acho que a gente possa fazer mais lives como essa, né? Para que as pessoas consigam aí ter mais acesso. A gente vai fazer uma só para falar desses rótulos, né? Eu já passei pela fase de coitadinha, de super-heroína, de objeto de inspiração. Mas o que eu quero mesmo é ter a possibilidade de crescer e me desenvolver pessoal e profissionalmente. E para isso acontecer, não depende só de mim, depende de nós. Se puder, eu estou aqui, sempre. Alguma pergunta no chat, só para a gente já começar a fazer nossas considerações finais? Não, nenhuma. A ideia foi essa, gente. Foi um bate-papo suave, tranquilo, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre nós. Vocês acabam conhecendo somente a parte profissional, né? Mas é uma forma de aproximar, da gente se aproximar. Porque eu acho que não adianta a gente só fazer, falar. Tem que mostrar exemplos práticos, porque eu digo que as pessoas, muitas vezes, elas não promovem inclusão, não é porque elas não querem, não é porque elas desconhecem legislação, não tenham sensibilidade. É por falta de informação. E um dos papéis que eu acredito que eu tenho enquanto pessoa com deficiência é essa responsabilidade, entre aspas, né, de informar sobre como as pessoas podem dar à pessoa com deficiência uma nova forma de tratamento, não um tratamento de privilégio, um tratamento de super-heróis, mas um tratamento adequado que entenda a pessoa como pessoa e não como uma deficiência. Eu digo que a gente não pode nem superestimar as limitações, nem subestimar as potencialidades de uma pessoa com deficiência. Mas a gente só vai saber lidar com isso se a gente aprender a conviver com essas pessoas. E eu acho que muito mais que aprender a conviver é passar a conviver de forma muito aberta, de forma muito acessível. E aí eu convido a você a ser uma pessoa mais acessível, uma pessoa mais inclusiva, uma pessoa diversa. Como assim uma pessoa diversa? Quem é que faz parte da sua rede social? Quem faz parte da sua rede de relacionamento? Da sua rede de amigos? Sua rede de trabalho? Então, seja você uma pessoa diversa. Seja você uma pessoa acessível, inclusiva. Só assim a gente consegue melhorar os nossos espaços com pessoas que tendem a contribuir também com a gente, né? A gente se adapta uma à outra. A gente se adequa à necessidade de um do outro. E pessoa com deficiência da mesma maneira. Se você não sabe, pergunte se você pode perguntar sobre algo, se você pode questionar, se você pode indagar. Tem dúvida, né, sobre como conduzir, como tratar, como lidar, como acessibilizar. Você só vai saber disso se perguntar. Então é isso. Eu acho que por hoje a gente fica por aqui, né, Drica? É muito assunto. Eu falo demais, a Adriana também. Eu só falo mais que a Adriana, eu acho, né? A gente tá ali párea, que eu tô me controlando. O Elmo comentou aqui, deu os parabéns pra gente, que falou que foi muito proveitoso e muito divertido. Muito obrigada. Ah, obrigada. Obrigada, Elmo. Um beijo. Gente, Elmo, quem não conhece, deixa eu fazer a propaganda dele aqui. Ele é professor de matemática, tem um projeto incrível. Ai, meu Deus, como é o nome do projeto de Elmo?
Elmo, coloca aí no chat como é o nome do seu projeto, esqueci. Ah, professor de matemática. É, só consigo ver Almo dos Santos Ferreira, professor de matemática. Isso. Mas é mais ou menos assim, descomplicando a matemática, alguma coisa assim. E ele ensina a matemática de uma forma bem simples, bem prática, com aplicações do dia a dia mesmo. Driblando a Driblando, matemática. quase acertei, tá vendo? Eu falei descomplicando, mas é driblando a matemática. Isso aí tem a ver com o jogo, não é possível, né? Para botar driblando a matemática. Mas é isso, é um projeto bem bacana que vale a pena conhecer nos perfis dele, tá? Então, se você tiver oportunidade, aproveita também para pedir, para seguir a gente nas nossas redes sociais. Nós temos também canal no YouTube. Compartilha, ajuda a gente a alavancar um pouquinho mais esse projeto, porque a gente não cresce sozinho, gente. Para a gente estar aqui hoje é porque vocês aceitaram o nosso evento ao vivo, é porque vocês passaram a nos seguir. Então, assim, nenhum projeto é feito sozinho, nada é feito sozinho. Então, precisamos de vocês também para nos ajudar nesse sentido, a engajar e disseminar, né, essas palavrinhas de tanta potência, de transformação, assim, transformação de vidas mesmo. Aí, vamos fazer diferença e vamos mudar, né? É isso aí. Então, quero muito agradecer, beijo grande, até a próxima. E assim, a gente vai chegar de surpresa, né, Drica? Fazer surpresa para o pessoal. Né? Tanto surpresa de dia, horário, como surpresa de pessoa. Então, na próxima já será uma pessoa diferente aqui comigo, tá? E aí vai conhecendo a equipe aos pouquinhos. Isso. Tá bom, Quer falar Dori. mais alguma coisa, Drica? Então, acho que a gente falou, né? A gente colocou bem aí. Vocês possam ter vontade aí de fazer uma descrição. Não precisa, e quando você está fazendo a sua rede social, não se preocupe em fazer alguma coisa tão elaborada. Existem alguns lugares que você vai lá e você entende como é, basiquinho, mas só de descrever a sua postagem, você já está acessibilizando e já está aí trazendo mais pessoas para a sua rede social. É verdade. Algumas diquinhas que as pessoas geralmente perguntam. Começa descrevendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, o que é mais relevante, né, na sua imagem, na sua foto, no seu vídeo, o que quer que seja. E descreve o lugar, mesmo que seja de forma básica, sem a técnica. Se for o caso, pesquisa um pouquinho sobre audiodescrição, é bem interessante. E você pode aplicar em todos os contextos. A audiodescrição ela pode ser aplicada a qualquer imagem, seja ela imagem estática, como uma fotografia, como imagem dinâmica, como vida, porque tudo que é visto pode ser audiodescrito. Então, se você enxergar qualquer imagem, essa imagem também ela pode ser audiodescrita, tá bom? A Lua Lisboa está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Beijo, Lua. Beijo. Dori. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima, beijo. viu? Beijo Beijo grande. pela Obrigada. companhia. Tchau.